aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão. Aluno, nessa aula nós vamos retomar alguns pontinhos importantes dos tópicos que nós discutimos ao longo desse módulo, onde a gente falou sobre o sistema BO, sobre coagulação, sobre os outros sistemas complementares também e sobre doenças importantes que permeiam essa tipagem sanguínea, essa incompatibilidade sanguínea e também como que a gente faz para saber se o sangue é compatível. Muito bem, aluno. Então, vamos lá. Pegue seu caderno, seu lápis, vamos escrever, vamos relembrar muitas coisas que foram faladas e também falar de forma diferente, que eu acredito que assim a gente consiga fixar esses conteúdos. Então, vamos lá, vamos abrir nosso material, os arquivos, né? PDF. Então, esse módulo que nós vamos revisar é o de coagulação e grupo ABO, certo? Uma aula de revisão. Eu sou a professora Marília e vou realizar com vocês. O que nós vamos ver nessa aula? O que nós vamos rever nessa aula, melhor assim dizendo? Vamos falar sobre a imunohematologia. O que seria isso? Vamos relembrar. Faz tempo, né, que a gente falou sobre isso. É bom recordar e viver. Vamos viver bastante hoje. Falar dos artefatos hematológicos, do DHRN, da doença hemolítica do recém-nascido, da genotipagem eritrocitária, dos outros sistemas também que nós temos para qualificar, quantificar os sistemas sanguíneos. Falar do sistema BO, sistema RH e as técnicas imunohematológicas. Então, para começar, imunohematologia. A imunohematologia é a ciência que vai estudar as características do sangue e as características imunológicas. E o sangue como sendo um antígeno. O que seria um antígeno? É toda aquela substância que é capaz de sensibilizar um organismo para que ele produza anticorpos. Nossa, mas sangue não é algo tão natural? Sim, mas nós temos características de superfície de membrana nas hemácias que vão ser diferentes, né, de outros tipos sanguíneos. Então, por isso que a gente tem as classificações sanguíneas, né? A gente tem mais de 600 alelos, né? 600 códigos genéticos para determinar um tipo sanguíneo, mas esses 600 a gente consegue classificar em 8 básicos, né? Que é o ABO, né? Sistema ABO, que é o A ou B, AB e o O, e pode ser positivo ou negativo. E dentro desses grupos a gente tem outras subdivisões. Mas, a grosso modo, esses 8 grupos, que são muitas vezes incompatíveis entre si. Então, isso é importante a gente lembrar. E quando eles são incompatíveis, o que significa? Significa que um tipo sanguíneo diferenciado ele é capaz de produzir anticorpos. Então, por exemplo, a pessoa é um tipo A, recebe um sangue do tipo B. Esse sangue B ele tem características que vão interferir, né, nessa característica desse sangue e vai sensibilizar para a produção de anticorpos. Então a gente chama de incompatibilidade sanguínea, certo? Muito bem. Nós temos também, né, essas características que vão nos formar esses coágulos. Perdão, vão formar esses coágulos, né? Ou seja, vão aglutinar as hemácias. Essa aglutinação de hemácias, nós falamos que é um resultado positivo, ou seja, é um resultado reagente. Resultado onde a gente colocou anticorpos de um tipo e células de um determinado tipo que, se reagirem, vai dar uma resposta para a gente. Por exemplo, aqui, anti-A. Então, se eu tenho anticorpo anti-A, se eu tiver o sangue anti-A, ele vai reagir. Então, vai mostrar pra gente que aquele material é um tipo A. Né? Mesma coisa é válido para os outros tipos também. Então, a imunohematologia
vai estudar essa característica do sangue, sobretudo das hemácias, para a gente verificar sua compatibilidade ou não. E a resposta imune, ela tem 3 etapas importantíssimas. A gente tem primeiro o reconhecimento, que é a primeira etapa, quando o antígeno é apresentado para as células de defesa. Então, por exemplo, uma célula de sangue incompatível com aquele organismo é apresentada para o sistema imunológico, que vai realizar essa produção de anticorpos para atacar aquelas células. Então a gente tem primeiramente o reconhecimento. Tendo reconhecimento, as células vão produzir, né, os anticorpos, que vai ter essa palavra bonita, especificidade, ou seja, é um anticorpo perfeito para aquele antígeno que foi apresentado. Então, a gente chama de chave fechadura o seu encaixe, né? Porque lembrando que os anticorpos, eles têm esse formatinho de Y e as áreas, os sítios ativos deles, que vão ter a ligação com a superfície de contato da membrana celular. Então, essa ligaçãozinha aqui, lembrando que a gente simboliza às vezes com uma pecinha de encaixe, mas é tudo químico. Então são ligações químicas, afinidades químicas que se completam perfeitamente. Especificidade vem disso, né? De ser uma molécula que se encaixa perfeitamente a outra molécula que nós encontramos na superfície de contato. A gente tem essa especificidade e depois é ativada uma memória, né? O que seria uma memória? Uma lembrança. Ou seja, teve aquele primeiro contato, ok, resolvido. Futuramente, se tiver esse contato de novo, já vai ter uma resposta muito mais rápida e eficiente. É o mesmo sistema que a gente utiliza para memória de uma vacina, por exemplo. A gente tem todas essas características. Primeiro é apresentado um antígeno, ocorre o reconhecimento, é criado anticorpos e posteriormente, no próximo contato, o corpo já está protegido. A mesma coisa acontece também com o tipo sanguíneo. Aluno, muita atenção, guarde tudo isso, porque logo mais vamos falar da doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. Nós falamos bastante nas próximas aulas, mas vamos relembrar dela hoje. E ocorre tudo isso. Então é legal a gente ter bem fixo em nossa memória, em nossa mente, todas essas etapas. Nós temos a membrana celular, né? Todas as nossas células têm essas características, mas estamos atentando este módulo às células do sistema sanguíneo, ok? Então estamos falando especificamente de hemácias. Sim, nós temos outras células, nós temos os leucócitos, nós temos as plaquetas, que são fragmentos de célula, mas quando falamos em tipagem sanguínea, a gente se atenta unicamente às hemácias, ok? Tomar um pouquinho de água. Lembre-se, aluno, que a superfície da membrana tem essas características que são proteínas, e essas proteínas vai ter a ligação específica com os anticorpos. Então, esses anticorpos que vão reconhecer, vão marcar para que haja uma resposta imune. Então, hemácias do tipo A tem determinado anticorpo, hemácias do tipo B vai ter outro determinado anticorpos, hemácias que sejam do sangue do tipo AB vai ter esses dois marcadores. Então, tudo isso que a gente está falando, dessa tipagem ou dessa aceitação, dessa imunohematologia, estamos falando o que é referente à superfície de contato da hemácia, ok? Então, lembrando que esse encaixe perfeito é uma afinidade química, ok? Não necessariamente uma estrutura de encaixe físico, mas uma afinidade química. Então, nós temos os antígenos, né? E os seus determinados encaixes para que
a resposta imunológica seja de verdade bastante eficiente. Então a gente tem um encaixe para cada antígeno, né? Um anticorpo para cada antígeno, e isso a gente chama de especificidade. Ocorre sim de um antígeno ser mais ou menos parecido com o outro e dar uma reação cruzada, né? Dar alguma efeito desse tipo, que clinicamente, para nós realizarmos o diagnóstico em laboratório, a gente tem que tomar bastante cuidado para que não ocorra uma reação cruzada e a gente lance positivo para determinada doença, sendo que o paciente é negativo para aquela doença e possui outra. Então é sempre necessário a gente fazer exames complementares para a gente verificar, para a gente validar aquele resultado. Certo? Então, muito bem. Essa foi a parte de imunologia, hematoimunologia. Vamos falar agora de artefatos hematológicos. Vamos lembrar um pouquinho o que são artefatos, né? Artefato é toda aquela informação que você tem na lâmina, mas que não representa nenhum resultado clínico. Então você, às vezes, da forma de manipular a forma errada, né, de realizar uma extensão sanguínea ou reagentes inadequados, nós podemos danificar a qualidade das hemácias, a qualidade do sangue e lançar uma resposta, né, um resultado errado, inadequado, que pode, por exemplo, falar que aquele determinado paciente tem uma doença, uma anemia, por exemplo, sendo que isso não é verdade, sendo que aquele resultado que nós obtivemos foi devido a alguma alteração acidental da lâmina, do material. Então, nós chamamos tudo isso de artefatos hematológicos. Mas é importante a gente saber algumas características para a gente poder entender o que vai ser um artefato e o que vai ser real quando a gente lê uma lâmina. Então, primeiramente, vamos expandir aqui um pouquinho. Vamos ver o que a gente está encontrando nessa lâmina. A gente até escreveu aqui, mas vamos lá. Aqui, primeiro, a gente tem um neutrófilo, né? Ele é trilobulado. Note-se a característica de coloração dele, né? Ele tem os seus núcleos, né, corados com um rosa bem forte, né? Um roxo, na verdade. Então ele é corado então com um corante azul de metileno, né? Ele tem essa afinidade e sua membrana e seu conteúdo interior ele é corado com a fucsina, que é um corante rosa, é um rosa bem forte. Logo aqui a gente tem o monócito. O monócito ele tem também um núcleo bem grande, é trilobulado, mas é todo juntinho assim, e ele é corado somente com coloração rosa, né? Somente com a fucsina. Logo aqui em cima a gente tem o linfócito. Esse linfócito ele também tem uma célula grandona, né? Ele maior do que as hemácias, que são essas, né? Todas as células leucócitos são maiores que as hemácias, então a gente ao microscópio consegue identificar perfeitamente. E ele tem, né, alguns grânulos, né, corados com o azul de metileno, que fica mais forte, e a fucsina ao redor. E o eosinófilo, que ele tem também essa coloração, e os grânulos dele são também corados com a fucsina. Então a gente vê assim, vários pontinhos dentro dele. Então é legal a gente reconhecer essas células, que são células de defesa do nosso corpo, são os leucócitos, e caso a gente encontre eles numa lâmina, a gente sabe que não é um artefato hematológico uma célula desse modo. E todas esses restantes são hemácias, mas olhem só você, nem todas estão redondinhas, perfeitinhas. Tem umas que, ó, essa aqui parece uma coxinha, tem uma pontinha, né? A gente tem células que estão empilhadinhas, nós temos células que são mais quadradas. Mas isso pode significar alguma coisa clinicamente? Vamos ver, né? Já adianto vocês que essa aqui é uma lâmina. Ela está normal,
Porém, pelo número de células de defesa, a gente já pode falar que isso representa uma pessoa com uma contaminação, uma pessoa com uma infecção. Okay? Então, seria uma resposta clínica, porém, né, uma pessoa bastante comprometida, né, de saúde, pois não é normal que a gente encontre tantas células de defesa assim numa extensão sanguínea de uma pessoa saudável, obviamente. Então, antes de entender esses artefatos hematológicos, é importante a gente conhecer esses elementos figurados. O que seriam os elementos figurados? Seriam exatamente essas populações de células, né? São a parte celular do nosso sangue. Lembrando que o nosso sangue, ele tem a sua maioria, a sua maior parte, ele é líquido. É por isso que ele é fluido, né? A gente achava antigamente que era apenas um líquido vermelho, mas hoje a gente sabe que é um líquido amarelo transparente com células vermelhas, por isso que ele tem esse aspecto. Então, no meio desse líquido, a gente encontra esses tipos de célula. A gente encontra as plaquetas. As plaquetas não são propriamente uma célula, são fragmentos de célula. A gente tem uma célula primária, né, que deriva as plaquetas. Ela se rompe, né, ela faz esses fragmentos de células. E esses fragmentos são as nossas plaquetas, que são importantes, estão envolvidas nos processos de coagulação do sangue, ok? As hemácias, né? É um disco bicôncavo, lembrando que ele tem ele é achatadinho no meio, é um disco bicôncavo, porque quando ela atinge sua maturidade para entrar no sangue circulante, ela expulsa o seu núcleo. Para quê? Para que haja mais espaço para carregar oxigênio e gás carbônico. Lembrando que a importância da hemácia é justamente isso, é transporte de gases, oxigênio, que ela capta nos pulmões, e gás carbônico que ela também joga para fora. Gás carbônico é uma molécula, uma substância tóxica para o nosso organismo. Por isso que a gente há necessidade de colocar para fora no momento da gente respirar, ok? E nós temos também os leucócitos, que são nossas células de defesa. São células maiores do que as demais, então a gente consegue identificar facilmente numa lâmina, né? Então nós temos 5 tipos de leucócitos e todos eles são maiores. Nós chamamos de glóbulos brancos, porque eles não têm o vermelho, a pigmentação que a hemácia tem, ok? Então é importante, quando a gente fala de artefatos, a gente falar da característica da poiquilocitose. Poiquilocitose também é conhecida como pecilocitose e diz respeito a essas formas, esses formatos anormais das hemácias. Aluno, eu coloquei no material complementar para você também um manual de hematologia. Leia aquele manual com bastante carinho, porque lá a gente tem informações preciosas sobre todo o setor de hematologia. E vai ter definido perfeitamente todas essas características da poiquilocitose. Então vamos lá, vamos conhecer algumas dessas anomalias. Nós temos os eliptócitos ou ovalócitos, né, que podem ser observados, né, nas anemias microcíticas e megaloblásticas, né? Então, as hemácias, elas ficam nesse formatinho ovalado. Então, aluno, se você analisar uma lâmina com esse formato, né, as hemácias meio ovais, né, pode se tratar, sim, de uma anemia, né, microcítica. Nós temos células menores e megaloblásticas também, né? Que seriam uns blastos aumentados. É um tipo de anemia. Pode ser causada por deficiência de B12, por exemplo, né? Algumas características na medula óssea. Mas
Também, na hora de fazer uma extensão sanguínea, né, um esfregaço sanguíneo, pode acontecer de algumas células ficarem danificadas e aparecerem meio achatadinhas. Mas vão ser poucas células que vai acontecer isso. Então a gente consegue definir como sendo ou um artefato ou realmente uma informação importante pelo formato das células, certo? Pela quantidade também. Muitas células alteradas, sim, é uma anemia. Poucas células alteradas, é só um artefato hematológico. Os estamatócitos, né? É geralmente, né, um artefato de preparação das zonas delgadas da extensão de sangue. Há estamatócitos também em doenças hepáticas e no sangue do recém-nascido. Estamatócitos é porque ele tem essa fissurinha no meio, né? Que não é uma fissura, é só uma característica da hemácia que parece uma boca, né? Então, do latim, o estômato seria a boca e também a gente observa uma célula parecida na superfície dos vegetais, né, das folhas vegetais, que é por onde tem uma abertura que, quando o clima está bem quente, quando tem bastante água, ela abre, então para que haja uma troca gasosa. E quando está uma restrição de água, ela fecha para não perder a água dentro. Então tem uma estrutura bem parecida que a gente chama de estomatócitos, ok? E a gente encontra também em doenças hepáticas, ou seja, do fígado, e sangue de recém-nascido, que o fígado do recém-nascido ainda não está tão amadurecido. A gente pode encontrar também. Mas a gente encontra nas zonas delgadas, ou seja, na extensão sanguínea, quando está bem fininho. Hein? Lembrando novamente que vai ter um significado clínico somente se a gente encontrar em quantidade. Se for uma célula ou outra, não vai ter nenhum significado clínico, ok? Os esferócitos são eritrócitos mais redondinhos. Lembra que a hemácia é um disco bicôncavo, certo? Ela é de ladinho, ela é assim. Só que daí se a gente encontrar ela totalmente redondinha, pode significar também uma anemia, né? Uma anemia hemolítica ou uma doença autoimune. Então, o diâmetro é menor que o normal e não possui a área central pálida, né? O que seria uma área central pálida? Seria justamente quando a hemácia tem esse côncavo nela. Então, ele está todo redondinho, é menor, obviamente. E lembrando, nossa, então ela deve carregar mais hemoglobina, mais oxigênio. Não necessariamente, ok? E se a gente encontra esferócitos, a gente pode dizer que é uma anemia, né? Geralmente autoimune, hereditária, a gente encontra. Lembrando que a gente também tem células que são ditas como normais, né? Essa daqui é uma normal, normal, normal. E essas redondas, né? Redondos, os esferócitos. Então, o esferócito, ela não é um artefato. Se a gente encontrar, vai significar algo clinicamente. Vai significar uma anemia, ok? Hemolítica ou autoimune. Drepanócitos também, ou falciforme, né? Eritrócitos falciforme, que eles parecem uma bananinha, né? Uma meia-lua, muitas vezes. Eles são decorrentes, né? Da hemoglobina S, e tem esse formato de foice ou banana, que vai caracterizar as síndromes falcêmicas, ou seja, né, uma anemia falciforme, que é uma anemia, né, que ela também é hereditária, né, a gente consegue localizar por essas características. Então, nós temos pessoas que estão mais comprometidas, que seriam que têm uma quantidade muito grande desse formato celular, e pessoas que têm apenas traços de anemia falciforme. Então, não chega a ser assim uma doença, são só uns traços, umas características que aparecem, ok?
Os esquizócitos, né, que eles vão indicar a presença de hemólise, ou anemia megaloblástica ou queimaduras graves. Os esquizócitos, olha, o nome já fala, é esquisito e citos é células, células esquisitas. Muito bem, são essas células que têm formatos irregulares. A gente vai encontrar isso em anemias, né, megaloblásticas, que também pode ser pela falta da vitamina B12, né, pode tudo ocorrer. Também queimaduras graves, né, a pessoa queimou uma quantidade muito grande do corpo e as células sanguíneas que estavam passando ali foram afetadas. Então a gente encontra essas células em formatos irregulares, né? Se a gente encontrar uma quantidade muito grande, também tem esse significado clínico. Por isso que é importante a gente saber o histórico desse paciente. Não necessariamente a gente, que a gente só vai lançar um laudo, mas toda a equipe médica que está cuidando daquele paciente para saber se aquele laudo que foi lançado como uma presença muito grande de esquizócitos vai ter uma significância clínica ou não, certo? Muito bem. E também pode ser um artefato hematológico devido à forma que você vai confeccionar essa lâmina. Então ela pode aparecer também um esquizócito. As células-alvo, né, elas não são artefatos, tá? Elas são encontradas em qualquer tipo de anemia hipocrômica e nas talassemias, né? Hipocrômica, anemia com pouca cor. Pouca cor significa o quê? Pouca hemoglobina. Então, se não tem muita hemoglobina, nós temos pouca cor, ok? Talassemias são os tipos de anemia hereditários, ou seja, é aquela anemia que é passada por gerações. O que acontece também no caso da falciforme, certo? Equinócitos, né? Esses são essas células, parecem umas estrelinhas, ela é cheia de espículas, né? Cheia de espinhos, né? Em vivo, né? Pode ser, em vivo significa o quê? No sangue circulante numa pessoa viva. Pode ser visto na uremia ou hipotiroidismo e no tratamento com heparina também. Então, a gente pode encontrar esse tipo de célula circulante no sangue de uma pessoa viva quando ela tem assim uma quantidade muito grande de ureia ou se ela tem hipotiroidismo, ela tem deficiências hormonais na tireoide. E quando a pessoa realiza algum tratamento com heparina também. Heparina é um anticoagulante. Ele é muito administrado em casos de problemas cardíacos ou pressão alta, ou também problemas de coagulação, né? Então é muito administrado a heparina. E a gente encontra também numa extensão sanguínea, por exemplo, quando a gente faz a extensão e deixa ela muito tempo na exposição ambiente. Por quê? Essas células, o que vai significar? Como tudo que é vivo, tudo que é úmido, né, a água vai evaporar. A água evaporando, a célula fica com menos água e a membrana ela vai se comprimindo e vai formando essas espículas. Então, se a gente observar, né, uma lâmina assim, a gente tem que pensar, nossa, o que será? O que poderia ser? Será que é devido à forma que ela foi feita? Ou realmente a pessoa apresenta alguma dessas alterações na saúde? Então, os equinócitos, eles podem sim significar uma característica que vai ajudar no diagnóstico, como também pode só ser um artefato hematológico, certo? Anisocitose. Anisocitose é quando na amostra de sangue a gente encontra tanto células grandes como células pequenas. A gente não tem uma uniformidade como seria o adequado. Então, elas estão presentes tanto macrócitos ou micrócitos, ou células grandes e células pequenas. Então, isso sim é uma anemia, é uma característica que a gente pode identificar. Como que a gente vai saber se é um artefato ou não? Pela quantidade.
Se a gente encontrar muitas quantidades discrepantes, a gente pode falar, sim, é uma doença, é uma anemia. Se a gente encontrar só uma ou outra, não tem uma significação tão grande. A macrocitose é quando há uma elevação do volume corpuscular médio. Então, é aferido esse volume e a gente encontra células grandes. Não é porque a célula é grande que necessariamente ela vai funcionar melhor que uma célula pequena. Lembrando que, para o bom funcionamento de um organismo, de um ser vivo, a palavra que manda, a palavra que lidera é o equilíbrio, ok? Então as coisas têm que ter todo esse equilíbrio, essa perfeição e tudo próximo do real, né? Do saudável, né? Da média. Quando a gente encontra células muito grandes, também pode significar uma doença, uma doença, uma anemia, geralmente. Tá? Uma anemia que a gente chama megaloblástica. Tá? Uma anemia, novamente, sobre a falta, a deficiência da vitamina B12. E já a microcitose é quando as células encontram-se menores do que o ideal, né? Abaixo de 80 do seu volume corpuscular médio. E também significa uma anemia que a célula tem pouca hemoglobina dentro dela, ou seja, são células que não conseguem fazer o transporte adequado de oxigênio e gás carbônico. Hipocromia, essa característica, né, pode ser retratada através, né, da redução da concentração de hemoglobina celular média. Então, concentração CHCM, né, concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, olhem só vocês, como essas células são pálidas, são branquinhas, tem só a bordinha dela, né, com esse pigmento vermelho. Lembrando que a pigmentação vermelha da célula é a reação entre o ferro da hemoglobina, né, que é a molécula primordial para você ter uma hemoglobina, onde ela vai fazer a ligação com oxigênio ou gás carbônico. Quando ela liga com o oxigênio, automaticamente ela já adquire essa coloração mais vermelhinha, certo? Então, ferro e oxigênio resulta uma coloração vermelha. Aluno, você já viu um prego enferrujado? Acredito que sim, né? Um prego, o que ele é? Um material ferroso, né? Quando ele está enferrujado, ele está oxidado. Então, é a ação do oxigênio juntamente ao ferro e resulta nessa cor avermelhada. E é exatamente o que acontece aqui nas nossas células também. Muito bem. Hipocromia, pouca cor. Então, é a redução da hemoglobina. E agora, hein? Policromatocitose. Poli é muito, croma é ligado à cor, citose é células. Então são células que têm tanto uma coloração mais intensa e células que têm uma coloração mais pálida e todas juntas. Né? Está presente também após o 40º dia da regeneração pós-hemorrágica. Então a pessoa teve uma hemorragia muito intensa, ela está se regenerando. E sempre a gente encontra nas anemias hemolíticas. Anemia hemolítica é aquela anemia que quebra as células. Então, são aquelas anemias que geralmente afetam fígado, baço e são órgãos que começam a trabalhar de forma errada e começam a danificar muitas células. Certinho? A gente tem também os eritroblastos. Então, que é essa célula aqui grandona, que na verdade isso aqui é um eritrócito com núcleo. Mas não é normal, né? Não é adequado a gente encontrar uma célula de eritrócito, uma célula de hemácia, com núcleo no sangue circulante. Não é adequado. Então, ela está de forma errada. E quando que a gente encontra isso? Não é um artefato hematológico, é de fato uma característica, um problema clínico que pode estar sendo apresentado. E é devido à intoxicação por chumbo e alguns
estados de deseritropoética também, como a eritroleucemia e anemia ferropênica grave. Então, doenças que afetam a medula óssea, a gente pode encontrar no sangue periférico. E sempre que a gente encontrar uma célula, né, um eritroblasto, né, a gente não pode descartar as possibilidades. Então é muito importante a gente estar atento. Ele não é um artefato hematológico, ele sim tem uma significância clínica muito importante. Bom, como pode aparecer esses artefatos? Quando, por exemplo, o sangue é aquecido, né, e forma esses fragmentos, né, chamados os esquizócitos. Lembra que esses esquizócitos eles podem ser também tanto devido a queimaduras graves, né, como também o aquecimento dessa lâmina, ou a temperatura ambiente, ou algum processo que a gente esteja passando para poder realizar uma coloração para verificar a célula depois. Nós podemos também encontrar vacúolos de citoplasma em neutrófilo. Olha só vocês aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Aumentando a gente consegue ver melhor. Tá vendo essas bolinhas brancas aqui? O que é isso? Essa célula é um neutrófilo, tá? É uma célula de defesa do nosso corpo. E ele está fagocitando, né? Ele está englobando, comendo, né? Mas se a gente encontrar isso no sangue, a gente ou fica muito preocupado, porque não é para a gente encontrar bactérias no sangue. Bactéria no sangue vai classificar uma doença muito grave, vai classificar uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada. E isso é muito grave para uma pessoa, porque uma vez que você encontra bactéria no sangue, é muito, muito, muito difícil a gente reverter essa situação para essa pessoa recuperar sua saúde e ficar bem. Mas, se a gente encontra esse carinha aqui, fagocitando essas coisinhas no sangue, o que isso significa? A gente sabe que o paciente tá lá, tá bem, tá fazendo um exame de rotina. O que poderia ser? Muito bem. Quando nós colhemos material para realizar um exame, nós coletamos em tubos específicos, em tubos de ensaio. E esses tubos de ensaio, eles vêm preparados com algum anticoagulante, heparina, ETDA, citratos, enfim, um anticoagulante. E essas células ainda estão vivas. Elas saíram da corrente sanguínea, não sabe onde está, viu lá uma molécula estranha, vou fagocitar. Então, essa célula pode ter essa significância. Se a pessoa não está doente, não está com uma infecção generalizada, então quer dizer que ela está apenas fagocitando uma substância química, que pode ser um citrato, pode ser um EDTA, pode ser alguma coisa assim, certo? Muito bem. Então, para nosso outro tema, nós falamos de outros sistemas, né? A gente falou do sistema Duff, sistema Kell, sistema KIDM, MNs. O que isso significa? Na tipagem sanguínea, lembrando que a gente tem, né, muitas características e, a grosso modo, a gente caracteriza o sangue em 8 tipos. Mas, quando mesmo assim há uma incompatibilidade, a gente tem que analisar esses outros sistemas, que nada mais são do que outras características da superfície celular. Então, ó, a gente tem moléculas que são do sistema Duff, e daí a gente vai lançar um Duff positivo ou negativo, Kell positivo ou negativo, ó, a gente tem aqui o RH também, o RH a gente já viu que é positivo ou negativo, né? Os MNs também, positivo ou negativo. Então, nada mais é do que outras características de membrana, tá? Então, essa é a sua significância. E a gente tem o ABO, que esse sim é um dos mais importantes, né? Não vamos mentir, não vamos falar, né? Então, o sistema ABO, característica, ele tem superfície
das membranas esses marcadores do tipo A, o B marcadores do tipo B, o AB marcadores do tipo A e B ao mesmo tempo, e o tipo O não tem nenhum marcador. Por isso que ele não reage nem com o anti-A nem com o anti-B, porque ele não tem nenhum antígeno de superfície. Então a gente consegue classificar de acordo com quem que ele vai reagir. Né? Então a gente tem aqui nossas hemácias, que vão ter essas características. Né? Do tipo A, proteínas do tipo A, né? A gente vai classificar. Tipo B, proteínas do tipo B. O AB, proteínas A e B. E o O, nenhuma dessas proteínas de superfície. Certo? E como que a gente consegue classificar? Através dos anticorpos monoclonais, que são os kits que nós utilizamos laboratorialmente para para qualificar o tipo do sangue. E como que eles funcionam? Através de aglutinação. Né? Então, ao tipar o sangue, é possível fazer essas provas com a base na imunohematologia. Então, a gente tem o anticorpo monoclonal, que é derivado do kit. Então, a gente tem o anticorpo que vai reagir com as hemácias. Se esse anticorpo, essa hemácia tiver essa característica desse anticorpo, por exemplo, for uma hemácia do tipo A, e eu estou usando um anticorpo do tipo A, vai ter o que a gente chama desse complexo, né, do antígeno-anticorpo, e vão se formando, né, esses grumos, vai se formando essa coagulação, essa aglutinação, que a gente consegue como um resultado positivo, certo? Então vamos chamar aqui a ajuda dos nossos objetos, para a gente relembrar um pouquinho disso. Então, muito bem. Nós temos, né, as amostras sanguíneas, tipo O, tipo A, B ou AB. Então, quando a gente tem essa coagulação, né, a gente consegue classificar como tipo sanguíneo. Vou mostrar aqui um outro painel. Esse aqui. A gente tem todos os nossos tipos sanguíneos. A tipagem. Então, a gente tem essas características. O O positivo, né, ele não vai reagir com A, não vai reagir com B, só vai reagir com o RH. O O negativo não vai reagir com ninguém. Né? Não vai reagir com ninguém. O A positivo reage com o A e reage com o RH para ser positivo. O negativo vai reagir somente com o A. O B positivo vai reagir com o anti-B e com o RH também. B negativo vai reagir somente o B. O AB positivo vai reagir tanto o A, o B, como o RH também. O AB negativo só reage com A, só reage com B. E a gente tem o teste inválido se reagir todo mundo, inclusive o controle. O controle dos nossos testes, ele não pode reagir. Como que ele reage? Se, por exemplo, o teste, né, o nosso material, nossos anticorpos monoclonais, eles estejam adulterados por alguma questão tanto da temperatura ou da validade. Então é muito importante a gente sempre usar os controles para validar o nosso resultado. Correto? Muito bem, vamos voltar aqui nosso material PDF. Falamos também do sistema RH. O RH tem esse nome porque quem ajudou, né, essa descoberta foi este macaquinho, o Rhesus, macaco do tipo Rhesus, né? Que foi pego, né, um sangue desse macaco, inoculado num coelhinho, o coelho produziu esses anticorpos anti-RH e foi aglutinar as hemácias desse macaco. Então, quando ocorre essa aglutinação, nós chamamos de RH positivo.
Por que foi descoberto isso? Porque além do sangue AB e O, verificou-se que mesmo assim continuava tendo algumas falhas, né, algumas características que significa que tem algo a mais além desse AB. E o que foi descoberto foi esse RH. E o RH é muito importante, né? Pois ele complementa essa caracterização de compatibilidade sanguínea. Então, sangue humano, né, mais o soro de RH, se aglutinar, a gente tem a resposta do RH positivo. Sangue humano mais o anti-RH, se não aglutinar, então ele é um RH negativo, ou seja, não reagiu. Se não reagiu, ele é negativo. E a gente tem principalmente, né, algo muito importante sobre esse RH, que é da eritroblastose fetal, quando o sangue da mãe é diferente, né, do sangue do bebê. Ou seja, a mãe é negativo e o bebê é positivo. Lembrando que o sangue do feto não se mistura com o sangue da mãe. Então é possível fazer um pré-natal, né, bem certinho e não ter essa contaminação. Quando que contaminação, né? Vamos usar essa palavra. Quando que isso pode ocorrer? Quando na hora do nascimento, a mãe que é negativo e o filho é positivo, a placenta se rompe, é retirada, né, do útero da mãe. E esses capilares, né, que são rompidos, ocorre esse contato sanguíneo. Daí a mãe vai criar o quê? Seus anticorpos ante o RH. E o primeiro filho, tudo bem, mas a segunda gestação pode ter um problema muito sério. Então, por isso que tem que ser feito todo um tratamento, né, medicamentoso, um acompanhamento pré-natal bem adequado para que isso não ocorra. Nós falamos também de técnicas imunohematológicas, certo? Vamos já caminhando para o final, né, da nossa revisão, mas vamos lembrar que essas técnicas elas são qualitativas. O que isso significa? Qualitativa é o que dá uma resposta para a gente ou sim ou não, ou reagiu ou não reagiu. Então nós temos essas técnicas. Então a gente pode falar o quanto o reagente é. A gente só fala reagiu ou não reagiu. Por exemplo, a classificação sanguínea. Nós temos também o padrão de aglutinação. Sempre que aglutinar, vai ser uma resposta positiva. Agora, a quantidade dessa aglutinação, né, a gente pode classificar, é bastante reagente, é pouco reagente. Então, o único negativo vai ser quando não aglutinar, quando o material continuar fluido, ok? Da mesma forma, a gente tem no líquido ou no gel também. No gel, quanto mais juntinho o material tiver, mais reagente ele é. Quanto mais fluido, né, quanto mais no fundo do gel, ele é negativo. Então, todos esses 4 primeiros são resultados positivos. Tá? É sempre utilizada a mesma quantidade de sangue, então a gente não consegue se iludir de achar que outro material não está reagindo, certo? Então, quanto mais juntinho tiver, maior vai ser a reação. E se tiver no fundo, é uma reação negativa, certo? Aluno, então foi isso. Sempre busquem conhecimento, sempre busquem entender mais sobre os exames, entender o princípio de funcionamento dos exames. Essa foi nossa revisão. Gratíssima pela oportunidade e até mais. Tchau, tchau.